Ele se atrasou 5 minutos e naquele instante, tudo mudou. Já pensou como um detalhe tão pequeno poderia virar o destino de alguém? O relógio parecia comum, mas cada segundo carregava uma surpresa que ninguém esperava. A rua, as pessoas, até o silêncio pareciam guardar um segredo prestes a ser revelado. O que aconteceu depois surpreendeu a todos, e ninguém conseguiu acreditar. Afinal, como algo tão simples poderia desencadear uma reviravolta tão inacreditável? A história aconteceu em uma tarde comum de terça-feira. O céu estava limpo, mas a cidade parecia mais agitada do que de costume. Carros buzinavam, pessoas corriam pelas calçadas e cada esquina tinha uma pressa invisível no ar. No meio de toda essa movimentação estava Ricardo, um homem simples, trabalhador, que sempre prezou pela pontualidade. Ele acreditava que chegar no horário mostrava respeito e organização, mas naquele dia o destino decidiu brincar com ele. Ricardo saiu do trabalho carregando uma mistura de ansiedade e pressa. Tinha combinado de encontrar um amigo em um café perto da praça central. Não era um compromisso grandioso, mas ele se sentiu nervoso sem entender bem o motivo. Talvez fosse a sensação estranha que o acompanhou desde cedo, como se algo estivesse fora de lugar. Ele caminhou pelas ruas observando cada detalhe ao redor. As vitrines exibiam roupas coloridas, o cheiro de pão quente vinha da padaria da esquina, crianças brincavam na calçada. Tudo parecia normal, mas dentro dele havia um peso diferente, como se a rotina guardasse uma surpresa escondida. Ricardo ajustou o relógio de pulso e percebeu que estava alguns minutos atrasado. Era raro isso acontecer, porque ele tinha mania de controlar cada segundo. Porém, naquele dia, 5 minutos fizeram diferença. Ele pensou se o amigo notaria o atraso, se reclamaria ou se nem perceberia. O coração bateu mais rápido, e a cada passo o barulho da cidade parecia crescer. Ele não imaginava que essa pequena demora mudaria tudo o que estava para acontecer. Ricardo virou a esquina da praça e sentiu um vento frio atravessar seu corpo. O dia estava claro, mas aquela rajada inesperada fez com que ele parasse por um instante. Foi nesse momento que algo chamou sua atenção. Bem no meio da rua, a poucos metros do café, um carro freou de forma brusca. Pneus chiaram contra o asfalto e o barulho cortou o ar como um grito. As pessoas ao redor se assustaram, algumas recuaram, outras levantaram os braços em reflexo. Ele ficou paralisado por um segundo, sem entender direito o que acontecia. O motorista saiu do carro nervoso, gesticulando para todos os lados. Do outro lado, uma senhora caiu no chão com as sacolas espalhadas. O coração de Ricardo disparou. Ele correu até ela sem pensar 2 vezes, ajudou a recolher os pacotes e perguntou se ela estava bem. A mulher tremia, mas não parecia ferida. Ainda assim, algo naquela cena parecia fora do normal. Enquanto a multidão se juntava, Ricardo olhou para o relógio de pulso. Percebeu que o atraso de 5 minutos o colocou exatamente ali, naquela hora, naquele ponto específico. Se tivesse chegado antes, talvez não tivesse presenciado nada daquilo. Essa ideia fez sua mente girar, como se o tempo tivesse criado um desvio só para ele. O motorista insistia que os freios falharam, que não teve culpa. A senhora dizia que atravessou no sinal verde para pedestres. A confusão crescia e ninguém sabia quem tinha razão. No meio do tumulto, um detalhe passou despercebido por quase todos, menos por Ricardo. No chão, próximo à roda do carro, havia uma pequena caixa de madeira, desgastada pelo tempo, mas ainda fechada com um cadeado enferrujado. Ricardo não entendeu como aquele objeto foi parar ali. Ninguém parecia notar. Ele se abaixou, pegou a caixa e sentiu um arrepio percorrer suas costas. O peso era maior do que parecia. Olhou em volta, mas ninguém reagiu, como se a caixa fosse invisível para todos os outros. Guardou o objeto sob o braço, sem pensar no que poderia significar, e ajudou a senhora a se levantar.
Enquanto todos discutiam sobre o acidente, Ricardo se afastou alguns passos. O coração batia descompassado, e a sensação estranha do início do dia voltou com força. Aqueles 5 minutos mudaram seu caminho e o colocaram diante de algo que ninguém mais viu. O que havia dentro daquela caixa poderia explicar o motivo de tudo parecer tão fora do lugar. Ricardo caminhou até o café ainda com a caixa de madeira presa sob o braço. Sentiu um peso diferente, como se o objeto drenasse sua energia a cada passo. Sentou em uma mesa afastada, tentando se acalmar, mas sua mente não parava. O que era aquela caixa? De onde tinha vindo? Por que ninguém mais a viu? Enquanto observava as pessoas passando pela praça, percebeu que 2 homens em trajes escuros se aproximaram do local do acidente. Não eram policiais, mas analisavam a cena com atenção exagerada, como se procurassem algo. Ricardo gelou por dentro. Pensou se eles também buscavam a caixa. A sensação de ser observado cresceu a ponto de fazê-lo esconder o objeto debaixo da mesa. Seu amigo ligou perguntando onde ele estava. Ricardo inventou uma desculpa e disse que se atrasaria mais um pouco. Sentiu medo de contar qualquer coisa, como se compartilhar o segredo pudesse colocar outras pessoas em risco. Enquanto isso, a caixa parecia pulsar contra seu braço, quase pedindo para ser aberta. Ele tentou forçar o cadeado com as mãos, mas o ferro antigo não cedia. O coração acelerou ainda mais quando percebeu que os 2 homens se aproximavam da mesma calçada onde ele estava. Fingiu mexer no celular, mas o olhar deles parecia fixo em sua direção. Ricardo pensou em deixar a caixa e sair correndo, mas algo dentro dele não permitiu. Decidiu levantar e andar devagar, tentando se misturar à multidão. Mas algo inesperado aconteceu. Um dos homens entrou em sua frente e perguntou se ele tinha visto algum objeto caído perto do acidente. A voz era calma, mas o olhar firme denunciava uma ameaça silenciosa. Ricardo respondeu rápido que não tinha notado nada e continuou andando, mas sabia que não tinha convencido. Os passos deles começaram a segui-lo pela praça. Ricardo acelerou, virou por ruas menores, tentando despistar. O suor escorria pela testa e o coração parecia explodir. Cada esquina revelava novos riscos. Cada sombra parecia esconder alguém pronto para interceptá-lo. Ele não entendia como uma simples demora de 5 minutos o colocou em uma trama tão estranha e perigosa. A caixa permanecia fechada, mas a sensação era clara. O objeto carregava algo que poderia mudar mais do que sua própria vida. Ricardo correu por ruas estreitas até encontrar um beco quase vazio. Respirava ofegante, com a caixa apertada contra o peito. Pensou que tivesse despistado os homens, mas uma sombra surgiu atrás dele. Quando se virou, viu um deles parado na entrada do beco. O segundo apareceu logo em seguida, bloqueando a saída. O desespero cresceu. Ricardo recuou alguns passos e sentiu a parede fria em suas costas. Os homens se aproximaram devagar, como predadores que sabiam que a presa não tinha para onde fugir. Um deles disse que a caixa não pertencia a ele e que devolver seria a melhor escolha. A voz era firme, mas não escondia ameaça. Ricardo hesitou. Parte dele queria se livrar daquele peso, mas algo o empurrou na direção contrária. Com as mãos trêmulas, ergueu a caixa e tentou forçar o cadeado contra a parede. O ferro se quebrou em um estalo seco que ecoou pelo beco. No mesmo instante, uma luz estranha escapou da abertura. Os homens congelaram, incapazes de se mover. Ricardo abriu a tampa e viu que o interior não tinha nada de comum. Dentro havia um relógio antigo, de ponteiros dourados, que giravam sozinhos em sentido contrário. Quando seus olhos fixaram o objeto, o mundo ao redor pareceu perder o som. O ar ficou pesado e o tempo desacelerou. Os passos dos homens pararam no ar, como se estivessem presos em outra dimensão. Ricardo sentiu um arrepio profundo. Não entendia o que via, mas sabia que aquilo não era apenas um relógio qualquer. O ponteiro girava de forma hipnótica,
e cada volta trazia imagens rápidas à sua mente. Acidentes que não aconteceram, ruas com pessoas diferentes, situações que nunca tinham existido. Ele percebeu que o relógio mostrava possibilidades de vidas que poderiam ter sido vividas. Mas algo inesperado aconteceu. O objeto brilhou intensamente e os homens voltaram a se mover, agora com expressão de pânico. Um deles gritou que Ricardo não podia segurar aquilo por muito tempo, que o relógio mudaria tudo se permanecesse em suas mãos. O coração dele bateu com força. Pela primeira vez, entendeu que o atraso de 5 minutos não tinha sido um acaso. Tinha sido gatilho para colocá-lo diante de algo capaz de alterar o próprio destino. Ricardo segurou o relógio com força, enquanto a luz estranha diminuía e voltava a caber dentro da caixa. Os dois homens deram um passo à frente, mas hesitaram como se também temessem o objeto. O beco ficou em silêncio, apenas o som do coração de Ricardo ecoava em seus ouvidos. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. Entregar o relógio significava abrir mão de algo que parecia maior do que todos ali. Guardá-lo, por outro lado, poderia colocar sua vida em risco. Olhou ao redor, buscando uma saída. Não havia muitas opções, mas sua mente girava tão rápido quanto os ponteiros invertidos. Pensou no atraso de 5 minutos que o levou até aquele ponto. Se tivesse chegado antes, talvez não tivesse encontrado nada. Será que o relógio mostrava apenas coincidências ou controlava o destino de quem o tocava? Os homens estenderam as mãos exigindo o objeto. Ricardo deu um passo atrás e a caixa brilhou novamente. Nesse instante, ele percebeu que não se tratava apenas de carregar um segredo. O relógio reagia ao seu medo, como se absorvesse suas escolhas e devolvesse possibilidades diferentes. Sentiu que, a cada volta dos ponteiros, uma nova versão da realidade se abria diante dele. Um dilema tomou conta de sua mente. Ele poderia fugir e esconder a caixa em algum lugar seguro, mas sabia que aqueles homens nunca parariam de procurá-lo. Também poderia tentar usar o relógio, arriscando enfrentar o desconhecido. A decisão parecia impossível, mas o tempo não esperava. Respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Quando abriu, ergueu o relógio acima da cabeça e encarou os dois perseguidores. Disse em voz firme que, se eles realmente soubessem o poder daquele objeto, também teriam medo de tocá-lo. O silêncio que seguiu foi cortado por um detalhe inesperado. O ponteiro parou de girar e marcou exatamente o mesmo horário em que ele se atrasou no início da tarde. Ricardo entendeu que o próximo passo definiria tudo. Não havia mais espaço para dúvidas. O relógio esperava sua escolha, e essa escolha mudaria para sempre o rumo da história. Ricardo apertou o relógio entre as mãos e tomou a decisão em silêncio. Em vez de entregá-lo, fechou a caixa e deu um passo firme para fora do beco. Os homens não ousaram segui-lo. O olhar deles não era mais de ameaça, mas de receio. Talvez entendessem que aquele objeto não estava sob o controle de ninguém. Ele caminhou até a praça com a mente em chamas. Pensou em tudo que tinha visto quando o relógio brilhou, nas possibilidades de vidas diferentes, nos caminhos que nunca viveu. Percebeu que cada escolha moldava um destino, e que até um atraso de 5 minutos poderia mudar tudo. No fundo, compreendeu que não precisava decifrar completamente o mistério. O que importava era entender que o tempo carregava mais poder do que ele imaginava. Guardou a caixa embaixo do braço e decidiu seguir em frente, ciente de que sua vida jamais voltaria a ser comum. Enquanto se afastava, a cidade parecia a mesma, mas Ricardo não era mais o mesmo. Cada passo trazia a sensação de que o relógio continuava medindo não apenas minutos, mas as escolhas que ele faria dali em diante. E você, já pensou em como um pequeno atraso pode mudar o rumo de tudo? Compartilhe essa história, deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de assistir ao próximo vídeo, porque às vezes o detalhe mais simples guarda a reviravolta mais inesperada.